Louvado seja o Senhor. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Toda necessidade nas vossas vidas, Deus vai cumprir. Os vossos desejos, nesta noite, Deus cumprirá na nossa vida em nome de Jesus. Dê-me um bom amém. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora de estudo. Obrigado pela ministração. Senhor, oramos que nos dê o desejo de viver para Ti, viver para a Sua glória e receber todas as bênçãos que o Senhor concede aos Seus filhos em nome de Jesus. Oramos pelos novos convertidos, pelos antigos membros convidados. Oramos que o Senhor faça algo definitivo na vida de cada um em nome de Jesus. Abra os olhos do entendimento para vermos as coisas na Sua palavra em nome de Jesus. Abençoa o Seu povo, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. Podem sentar. João 13. Aqueles que vêm nos ajuntar pela primeira vez, começamos do capítulo 1. Estamos fazendo progressos. Até hoje já estaremos a estudar o capítulo 13. Eu quero te dizer algo sobre este capítulo e os próximos capítulos. Quer dizer, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Vai te surpreender que o contexto desses capítulos foram recolhidos apenas por João o Amado. Esse material são especiais. E o Senhor Jesus nos deu algo grande neste capítulo. Assim que olhamos este capítulo 13, que estamos aprendendo hoje, vamos ler capítulo 1, vamos até capítulo 1, de versículo 1 até 17. O Senhor está falando aqui das provações, da crucificação. Então, os discípulos estavam preocupados pela sua posição e a sua supremacia. Por causa da condição deles, estamos tendo esse estudo de hoje. O tópico de hoje é as virtudes de Cristo para os servos humildes. As virtudes de Cristo para os servos humildes. Vamos ver a condição dos discípulos de Jesus antes de nós entrarmos neste capítulo. Vamos ver primeiro Mateus capítulo 20, versículo 20. Você vai saber qual é a história desses discípulos, porque que Jesus fez o que fez e deu as lições e as virtudes que o Senhor quer trazer na nossa vida. Mateus 20, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que quereis? Que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à direita, o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. Disse-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 eram 12, os dois foram ter com Jesus, com a sua mãe. O outro queria sentar do outro lado, o outro queria sentar do outro lado. E os 10, quando ouviram isto, indignaram-se contra os 12 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Havia conflitos sobre quem é grande ou quem será grande no meio dos apóstolos. Por esta razão, João foi ter com o Senhor Jesus
e queria um lugar lá. E os 10 ficaram indignados contra esses 2. Jesus começou a lhes chamar e disse a eles que o reino de Deus não é como o reino do mundo. Por isso que ele diz no 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. O primeiro tem que ser o último, tem que ser aquele que serve os outros. Aquele que quer ser barato qualquer que quiser ser primeiro, seja vosso servo. A lição que estava lhes ensinando é a humildade. Então, e ele fez o que ele tinha que fazer. Esse que já vai nos introduzir agora neste capítulo, João 13, vamos ler o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Esta era a responsabilidade dos servos, mas Jesus agiu como um servo. Mostrou-lhes como é que tinha que ser a atitude deles. Versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingido. Versículo 13. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus queria lhes ensinar. Ele lavou os pés deles. Pedro ficou admirado, os outros discípulos ficaram admirados. Jesus carregou uma responsabilidade de um servo, de um escravo dentro de uma casa. Mas ele estava fazendo isto para lhes ensinar algo. E eu oro também que cada um de nós irá aprender esta lição em nome de Jesus. Nestas passagens que estamos olhando para elas, a partir de 1 até o versículo 17. Mostrou-lhes esta virtude de humildade através do exemplo, lavando os pés, e lhes disse também tinham que saber fazer isto um para com o outro. O tópico de hoje é a virtude celestial de Cristo para os servos. Ponto número 1. Ele é um mestre, ele é o rei dos reis, ele é o salvador, ele é o pastor do rebanho. Mas mesmo assim, ele desceu e começou, ainda que seja o mestre, ponto número 1, quer dizer, o mestre desceu até fazer o trabalho. Ponto número 2, a consequência e submissão ao mestre. Quando chegou a Pedro, queria lavar os pés do Pedro. Pedro parecia que ele não queria se submeter, mas eventualmente, quando explicou a ele, ele rendeu-se. Eu oro que a virtude de se submeter e render-se esteja na nossa vida em nome de Jesus. Ponto número 2, a nossa consagração e a nossa submissão rendida ao mestre. Ponto número 3, chamada para o autossacrifício como mestre. A chamada para a submissão ou a autoentrega como mestre. Assim que vamos para o ponto número 1, estamos a ver que o mestre desceu para se tornar um servo. João capítulo 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja o tempo quando este evento aconteceu, a lavagem dos pés dos discípulos, quando Jesus soube que a sua hora chegou. Muitas das vezes lá em João, ele dizia, meu tempo não chegou, mas agora neste capítulo ele sabia que o tempo dele estava próximo, porque era o tempo que era a semana de provação, da crucificação, estava quase para ir para o Pai.
Então, é por isso no versículo 1 ele mostra que ele tinha que sair deste mundo para o Pai. Mas ele diz, mesmo nesta condição, amou-lhes e amou-os até ao fim. Se for já ver cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas, o que escreveram nos evangelhos, quer dizer, levou-lhes na oração, eles nem conseguiram orar com eles até o fim. Então, mesmo neste tempo, estavam discutindo entre eles quem será grande entre nós. Mesmo assim, Jesus lhes amou até o fim. Jesus tem sido um exemplo para nós. Está-nos a dizer o que é? Seja qual for aquilo que os nossos irmãos fizeram ou têm feito. Sabe, na igreja, às vezes algumas pessoas podem ser malignas, mas seremos como Cristo. Louvado seja o Senhor, seremos como Cristo. Temos que ser como Ele. Eu quero ser como o meu Salvador, ou o meu Salvador quero ser como Ele. Seremos como Ele em nome de Jesus. Seja qual for a condição, não é amor de uma semana, não é amor de um dia, amou-os até ao fim. Nós continuaremos amando os irmãos até o fim em nome de Jesus. Veja o versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotas, filho de Simão, que o traísse. Ele estava olhando para Judas Iscariotas e sabia que ele vai lhe trair. Imagina lá, se você o desafio, o problema, e você pode ver o problema em frente de si. Será que você ainda teria a mente de amar os filhos de Deus? Às vezes na comunhão familiar, por isso há algumas comunhões familiares não estão crescendo. Sabe por quê? Eu tenho o meu problema, então tenho que deixar a comunhão, não tenho emprego, eu não tenho isto, tenho um desafio mesmo no meu corpo. Vocês querem que eu quero alguém para pregar para mim? Jesus não estava pensando naquele que iria lhe trair, na dificuldade. Ele continuou amando as pessoas. Eu oro que este amor irá vir em cada coração. Estará em cada grupo familiar. Estará na igreja local em nome de Jesus. Estão a ver o nosso amém como está fraco. Ele fará isto para nós em nome de Jesus. Olha 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Veja a conexão. Ele era um homem, era um Deus de autoridade, o Rei da autoridade, o Pai Celestial, que colocou tudo nas suas mãos. E ele tinha que fazer algo que vai lhe surpreender. Ele tinha que descer, ele tinha que ir para baixo, tinha que lavar os discípulos, os pés dos discípulos. Este é o Cristo da autoridade. Já pensaste? Talvez lá onde você trabalha, você é grande, na sua escola é grande, no seu bairro você é grande, onde quer que esteja é grande, você vem à igreja e você sentou ao lado de alguém, mesmo ao lado de alguém que é muito, nem pode comparar com alguém no seu local de trabalho, mas por causa da humildade de Cristo, vai saber relacionar-se um com o outro. Somos irmãos e irmãs. Não vais olhar que eu sou grande, este é pequeno, eu estou em cima, ele está atrás. Não. Você vai mostrar este amor exatamente como Jesus Cristo estava mostrando. Que não haja discriminação, que não haja diferença entre o grande e o pequeno, alto e baixinho, homem e mulher. Deus quer que todos nós nos amemos uns aos outros no amor de Cristo. E a Bíblia diz que tinha entregado tudo nas suas mãos. Deixa-te mostrar esse tipo de amor. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele chamou os discípulos amigos. Ele é Deus. Eles são homens. Ele é mestre. Eles eram discípulos seguidores. Eram servos, porque eles mandou para pregarem. E esses servos e esses seguidores chamou-os amigos. Fez com que eles estivessem na mesma plataforma com eles. Por essa razão, ele levou a água, lavou os pés dos discípulos. E ele está nos ensinando uma lição. Pela graça de Deus, esta virtude estará no nosso coração, em nome de Jesus. João
capítulo 3. João 3, 35. A autoridade que o Pai lhe deu a Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Todas as coisas entregou nas suas mãos. Você é crente. Imaginemos você ter todo o terreno na sua comunidade. Serias humilde? Se você tiver muito dinheiro no banco, serias humilde? Se tivesse autoridade e posição, todo mundo te louva, todo mundo te adora, como é que você seria? Ainda que você seja alto, ainda que tenhas muito dinheiro, ainda que tenhas posição política, talvez tenhas uma autoridade, nós não temos que carregar isso na nossa cara, nos nossos ombros. A forma que andamos, que interagimos com os outros, não vai dizer, você, venha lá me ver como eu sou grande. Mesmo que as pessoas não nos saibam de nada, diz que você começa a dizer, você está me cumprimentar assim, você sabe quem eu sou, hein? Sabes de onde eu venho. Por isso Jesus está falando para nós aqui, ainda que eu tenha todo o poder, ainda que eu tenha toda a autoridade, ainda assim lavarei os vossos pés. Eu oro que esta virtude nós possamos possuir. Eu vou possuir. Eu disse que eu vou possuir. Você irá possuir em nome de Jesus. João capítulo 13, versículo 4, 5. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e tomando uma toalha, cingiu-se. Nunca fez isto antes. Vigiavam a ele. Diz que será que é o mestre que está fazendo isto? Porque ele fez isto, todos estavam sentados. Ele não disse, vem, ajuda-me lá a pôr água. Depois deitou a água numa bacia. Quem pôs a água na bacia foi ele. Ele não sentou lá, diz que eu sou mestre, estou lá na cidade. Diz, você vai levar água para lá, você faz isto. Ele fez isto por si mesmo. Mostrou aos discípulos, vocês sentem que eu sou mestre. Vocês sentem que eu estou exaltado, estou acima, que todos estejam embaixo. Assim que o Senhor está nos ensinando esta lição particular, esta lição tem que entrar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. 5. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés ao discípulo e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse tipo de responsabilidade, como é que nós entendemos? Alguém que ajoelha, se lava os pés de uma outra pessoa. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, 41. 25, 41. Para você entender a responsabilidade de alguém lavar os pés de uma outra pessoa. Era algo feito por um escravo, por um servo, por uma pessoa humilde, baixa. 1 Samuel 25, estão lá? 41. Então ela se levantou e se inclinou com o seu rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva servirá de criada. Veja, é trabalho de uma criada, de uma escrava ou um escravo. É responsabilidade de uma escrava, de uma criada, para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Diz que eu não estou qualificado para isto. Eu posso lavar os pés dos seus criados. Quer dizer, essa pessoa que diz aqui, Abigail, era uma pessoa humilde. E esta mesma humildade Deus espera de cada um de nós. Vamos voltar para João 13. Vamos ler a partir de 13, versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. O facto de sermos humildes não quer dizer que nós não entendemos a sua posição. Você é filho de Deus, você se humilhou para lavar os pés de uma outra pessoa. Isto não cancela que você é um filho de Deus.
Você é um gestor no local de trabalho, louvado seja o Senhor, mas quando você fizer um trabalho como Jesus, na humildade, não quer dizer que você não é mais gestor. Talvez pai, mãe, quer dizer, quando você faz alguns trabalhos, não quer dizer que não é pai, não é mãe, porque está a lavar os pés de alguém, mas é porque és humilde. Você conhece sua posição, você conhece a sua autoridade e o que tens, e você deixa isto do lado, deixa estas qualidades todas ao lado e lavas os pés da outra pessoa. Isto não quer dizer, isso é uma figura da humildade. Eu oro que Deus possa nos conceder. Versículo 13. Se vós me chamais mestre, Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre, Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Estão a ver? Eu lavei-vos bem. Eu não vos perguntei, vocês foram para onde até os vossos pés se sujarem assim? Ainda assim ele não lhes perguntou. Diz que eu lavei os vossos pés. Vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Vamos lá, escutem aqui por um momento. Não quer dizer que quando tivermos um encontro, vamos pôr água aqui, eu lavar os vossos pés, eu lavar os vossos pés. Dizer, porque temos que fazer isso. Dizer, nós já aprendemos na segunda-feira no estudo bíblico. Jesus disse, ele lavou os pés, então nós também temos que lavar os pés uns aos outros. Não, não é assim. Olha, no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, não está aqui este capítulo 2, os 3.000 convertidos, todos se ajuntaram e até tomaram a Santa Ceia, mas não havia lavagem dos pés ali. Veja, muitas pessoas foram salvas, não se lavavam os pés na adoração, no tempo dos Atos dos Apóstolos. Agora, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, vocês nasceram de novo, agora desçam. Vocês devem lavar os pés das outras pessoas. Não era assim, que tinham que praticar literalmente. Isto aqui nos ensina o quê? É a virtude da humildade que Jesus queria ensinar para eles. Ele diz que isto não é para começarem a repetirem isto no domingo, repetirem na segunda-feira. Isto é para todos os dias. Dizer, olhar para seu irmão e você saber ser humilde. Olhar para o irmão, ser humilde e não ter sinais de superioridade, não ter sinais de que você é grande que o outro, melhor que o outro, e você é pequeno que eu. Mas isto nos ensina o quê? É a virtude que devemos praticar diariamente. O Senhor nos concederá em nome de Jesus. Filipenses capítulo 2. Nos dá aqui a interpretação. Filipenses capítulo 2. Deixa eu ler o versículo 2. Filipenses 2, a partir de 2. Veja o que o Senhor diz. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando Jesus lavou os pés, não disse? É Nataniel, vou lhe passar, não vou lhe lavar. Este é Felipe. Não. Outra próxima pessoa. Ele fez tudo para todos. Ele não discriminou ninguém. Ele não selecionou. Disse, aquele. Para aquele vou ser humilde. Para aquele ali vou ser humilde. Por causa daquilo que aquela pessoa é, serei humilde para aquela pessoa. Não é isto. Tens que cumpra o meu gozo, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Que o Senhor nos dará graça. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Veja os discípulos. Eles tinham vanglória um ao outro. Diziam, eu sou melhor que você. Eu fui chamado antes que você. Eu fui lá no Monte da Transfiguração. Vocês será que já esteve no Monte da Transfiguração? E é isso que tinha que ser cancelado entre eles. Então, por isso aqui nos é dito, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Será que estás a aprender a lição? Estás a aprender a lição? Diz que cada um considera os outros superiores a si mesmo. Significa o quê? Há algo que eu posso fazer
que você não pode fazer. Eu posso entender também que há coisas que você pode fazer e eu não posso fazer. Você preencheu um lugar no reino de Deus que eu não posso preencher. Talvez eu preenchi um lugar no reino de Deus que você não pode preencher. Eu olho para si, exalto a posição, e você olha para mim, exalta a minha posição, e também aprecio a sua posição. Então, cada um de nós estima um ao outro melhor que a si mesmo. 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quer dizer, você olha para o outro, ajuda o outro, encoraja o outro, levanta o outro, você quer que os outros dê o seu melhor. Você lava os seus pés para que eles façam melhor o trabalho de Deus que tem nas suas mãos quando você lava os pés deles. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, algo que motiva, que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Assim que pensamos de lavar os pés dos discípulos, tinha um momento particular. É o momento da humildade. É o momento da mansidão. Diz, tenha esta mente também. Eu sou manso. Tenha esta mente também. Eu sou humilde. Tenho essa mente também porque eu sou gentil. Tenho essa mente porque eu sou humilde. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo. Imagina, será que pode fazer isto? Ou você pensa quem eu sou? Ou você sempre carrega o seu título? Você anda como aquela pessoa, você se move como se você é o rei na terra. Acorda lá, entenda o que Jesus fez. O que Jesus está nos chamando para fazer. Ele tornou-se sem reputação. Ele pegou a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma do homem. Qual é a palavra seguinte? Humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Significa é algo que tens que fazer. Eu disse é algo que tens que fazer. Ele fez a ele mesmo. Você olha o seu irmão, assim que você olha o seu irmão, o pensamento há de vir antes da ação. Você dizer, eu sou isto, que é aquilo, cancela isto. Talvez você vai pensar, ouvi sobre ele, ouvi sobre ela, era assim ela, remova isto e humilhe-se. Se você pode fazer isto, se eu posso fazer isso, não haverá orgulho na família, não haverá orgulho na igreja, não haverá orgulho na igreja familiar, não haverá orgulho nas nossas comunidades. Então, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha, versículo 9, o que aconteceu? Pelo que também Deus exaltou soberanamente. Por quê? Porque ele se humilhou. O que Deus faz para aqueles que se exaltam? Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando você se humilha, não perdes nada. Quanto mais, ganhas mais. Eu disse, você ganha mais. Olha o que o Senhor, Ele mesmo disse sobre Mateus 23, 12. 23, 12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu oro que esta exaltação o Senhor possa trazer a cada um de nós em nome de Jesus. Isto é essencial. A salvação é a coisa número 1. Alguém não vai dizer que eu vou ser humilde. Primeiro, não pode ser humilde neste senso, isto de acordo com o padrão de Cristo, sem a salvação, sem a graça da salvação. Esta graça da salvação
que te dá ou te torna humilde. Primeiro, tens que nascer de novo, ser filho de Deus. E a graça de Deus vir na sua vida. E esta graça de Deus te dará o tipo de humildade de Senhor Jesus. Estes discípulos que lavou os pés dele, será que tinham nascido de novo? Tinham nascido de novo? Vamos ver Lucas capítulo 10. 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles tiveram sucesso, os 17, com os 12. Versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes por estarem os vossos nomes, por causa dos vossos nomes estarem onde? Por os vossos nomes estarem onde? Escritos nos céus. Esta é a evidência de que nasceram de novo. Se não tivessem nascido de novo, se não estivessem salvos, os seus nomes não estariam escritos nos céus. João 13. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, escuta para isto, como havia amado os seus. Mostra que eles nasceram de novo. Eram filhos de Deus. Como havia amado os seus. Quer dizer que estavam no mundo, amou-os até ao fim. 14, 17. Para mostrar que essas pessoas eram pessoas nascidas de novo. Esta humildade que estamos a falar é a humildade dos filhos de Deus. Não é a humildade daquele que não nasceu de novo, que tenta ser humilde, que ele finge de ser humilde. É a humildade real de um verdadeiro filho de Deus. 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Fala do Espírito da verdade. É o Espírito Santo. Diz: vocês conhecem Ele. Habita convosco e estará em vós. Haviam eles nascido de novo? Sim, nasceram de novo. 17, 8. João 17, 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eram eles crentes? Sim, eram crentes. Diz que eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eles eram nascidos de novo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, pertenciam a Deus. Será que eles eram nascidos de novo? Sim, eram nascidos de novo. 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. 14. Deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não tenha dúvida no seu coração. Essas são pessoas que nasceram de novo, salvas. Os seus pecados foram perdoados, eram diferentes do mundo. Mesmo assim, Jesus lavou os seus pés. Diz que eu demonstrei esta humildade para vós, de vós deveis demonstrar uns pelos outros. Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Salvação é importante. Sem esta experiência definitiva, ninguém pode conseguir. Você pode praticar a humildade, mas a humildade sem a salvação não tem proveito diante do Senhor. Primeiro, nascer de novo, tornar-se discípulo de Jesus, e depois terás esta virtude. Não é uma virtude humana, mas é uma virtude celestial. Deus nos dá esta virtude através do seu sacrifício, e também nos dá o exemplo da servitude para o serviço aceitável.
Deixa a humildade te conceder para te liderar para a confissão. Termos a humildade como de Cristo, que vai nos liderar para a consagração. Vamos para o ponto número 2 agora. A nossa consagração e a submissão ao Mestre. Nascemos de novo, somos filhos de Deus e o Senhor agora, Ele vai fazer alguma coisa. Está nos ensinando uma lição e nunca dirás não ao Senhor. Aceita o que o Senhor está dizendo, o que Ele quer fazer. João capítulo 13, versículo 6. Jesus 6. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Jesus não lhes deu todas essas referências para suportar tudo, para ajudar o entendimento. Ele não explicou tudo isto para eles, só lavou os seus pés. Queria que eles aprendessem a lição. Queria que o Espírito de Deus interpretasse tudo para eles. Quando chegou para Pedro, Pedro disse que ele lavou os pés dos outros, os outros 10 lavou os pés deles. Agora chegou o Pedro. Todos aceitaram. Todos submeteram-se. Pedro disse o quê? Disse: não vou me submeter. Sabe, há pessoas assim. Penso que tenho minha mente, minha opinião. Estamos a falar de todo o corpo se ajuntar. Todo o corpo ser submissivo ao Senhor. E Ele vai dizer que eu sou fulano de tal, fulano de tal. Sabes o que? É como a comida que nós comemos. Às vezes tens machamba e tens caçava. Caçava é mandioca. Mandioca desta machamba, mandioca daquela machamba. Assim que você compra. Você não sabe de mandioca se que é de lá ou de lá ou de lá. Seja o que você mistura tudo, pode reconhecer se esta mandioca é do lugar X ou é do lugar X. Talvez você tenha feijão, chamam de nham. Tens nham de lá, nham de lá. E você juntou aquele feijão. E aquele feijão que você juntou, você pila. Assim que você juntou todo o feijão, você vai ser capaz de identificar. Dizer: este feijão é do lugar X, este feijão é do lugar X, do lugar X. Já não pode reconhecer. É o que o Senhor está dizendo para nós. Somos todos membros do corpo de Cristo. Temos que nos ajuntar. Então, aquilo de dizer, cada um dizer, ter ideia dele, ter especialidade dele, é que eu penso assim, eu acho que as coisas deviam ser, essas coisas todas têm que ser lavadas, porque somos todos iguais no corpo do Senhor. Pedro não estava entendendo essas coisas. Ele disse: tu lavas meus pés a mim? Versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Parece coisa pequena, parece coisa insignificante. Não queres lavar os seus pés? Tá bom, é tua ideia. Mas mesmo essa coisa pequena mostra orgulho. Pequenas coisas mostra resistência. Você diz: eu vou ser homem da minha vontade, homem do meu pensamento, homem da minha palavra. Outros podem lavar, mas eu não. Eu não vou aceitar. Se você é uma pessoa individualista, vais perder o reino de Deus. Olha, veja o que Jesus disse. Jesus lhe disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Assim que nós vemos consagração e a submissão livre ao mestre. Vamos trazer tem que haver consagração
antes do entendimento. Sabes, 1 de Pedro, eu não entendo isto, por isso não vou obedecer. 1 de Pedro, eu não entendo isto, por isso não vou me submeter. Como é que isto pode acontecer? Como é que podem dizer isto? Como é que podem nos dizer para fazer isto? Eu não entendo. Eu nunca me encarei com esta situação, desde que eu nasci. Estou seguindo o Senhor Jesus, nunca fui confrontado com esta situação. Nunca vi isto, não irei fazer. Há pessoas assim, quando não entendem as coisas e não vão obedecer. Outros estão a seguir, outros estão a se mover, são obedientes ao Senhor, eles dizem, eu não vou fazer. Pensam que? Eles pensam que estão a ser espirituais, pensam que estão a ser corajosos, pensam que estão a ser pessoas especiais. Mas sabe o que o Senhor está olhando? Quer que nós consagremos a nossa vida para Ele em total obediência, mesmo quando nós não entendemos as coisas, mesmo antes de entendermos. João 12, 16. Essas coisas os discípulos não entenderam no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, eles obedeceram. Eu oro que o Senhor nos dê esta graça. Miqueias capítulo 4. Há coisas que não vais entender. Você não vai ser capaz de entender tudo, analisar tudo, interpretar tudo, dizer, é por isso que a igreja está fazendo isso, é por isso que esta decisão está sendo tomada, por isso estamos tendo isto e aquilo. Mas, mesmo sem você entender, temos que obedecer, submeter, consagração, obediência, mesmo sem entender. Marcos 4, 12. Miqueias 4, 12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem o entendimento do seu conselho. Por quê? Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos. É daí que você vai dizer, agora eu entendo, agora vou fazer. Será tarde quando chegar esse entendimento. Antes de entender, faça. Mas não sabem o pensamento do Senhor, nem entende o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Alguém que obedece assim, que segue assim, mesmo antes de entender, antes de saber o porquê que Deus estava dizendo. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu. O que aconteceu? E saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. É por isso que a Bíblia chama Abraão pai da fé. O amigo fiel de Deus obedeceu antes de entender as coisas, antes de saber onde ele ia. E o Senhor está dizendo a mesma coisa. Quando a palavra de Deus vem para ti, há uma coisa para fazer, é só obedecer. Só obedecer, só obedecer é o caminho de Deus. Quando a palavra vem para ti, há uma coisa a fazer sem obedecer. Irmãos, Provérbios capítulo 3, 5. Diz que confia no Senhor de todo o coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Não te estribes. Há coisas que não vais entender. Não vais entender todas as doutrinas da Bíblia. Não vais entender, talvez, por causa da grande tribulação, detalhes, escatologia. Mas olha o que o Senhor está nos dizendo. Assim que olhares a palavra do Senhor, Ele é que me mandou fazer isto. Você não te estribe no seu próprio entendimento, mas serás obediente. Esperar, obedecer Cristo até entender todas as suas ações, todos os seus mandamentos, revela falta de consagração. Eu não sou rebelde, só quero entender, só quero compreender. Isso é falta de consagração. Falta
mostra a falta de santificação. Ainda há depravidade, ainda há vontade própria. Não posso obedecer agora, eu não posso seguir a coisas que eu não entendo. Veja a palavra do Senhor. Como é que Deus pode nos mandar fazer isso? Mas Deus está nos a mandar fazer uma coisa assim. Não há santificação, não há circuncisão do coração. Quando você diz, estou esperando entender as coisas primeiro. Muitas das vezes, vem ao estudo bíblico, lemos umas passagens e diz, agora já entendo. Ontem você não entendia, mês passado não entendias. Será que você não obedece ao Senhor porque não entende as coisas há 2 meses atrás? E você não obedece. Quer dizer, falta a honra por Cristo. Não oramos a Cristo, é grande do que eu, Ele sabe mais que eu, conhece o caminho, eu não conheço o caminho, porque Ele conhece o caminho, porque Ele é Cristo, Ele é meu Senhor e Salvador. Por essa razão, honro a Ele. Se nós obedecemos porque não entendemos, significa não temos a humilde exaltação de Cristo, não temos a crucificação do ego. Ainda há ego no coração, e aquele ego não foi crucificado, porque a carnalidade está lá, está sentada a comandar. Eu não vou fazer isto se não me explicarem bem, então eu entendi. Quer dizer o quê? Não tem a total liberdade da depravidade. Ainda há uma depravidade, ainda há rebelião no coração. Não vou obedecer, não vou aceitar isto, não quero isto, não vou fazer, ainda só quando me explicarem bem. Então, esta pessoa também não tem uma mente celestial. Estou sentando lá, deixa os outros obedecer. Outros vão cooperar, todos podem submeter-se, mas eu permaneço aqui. Eu sou homem de palavra. Eu sou homem dos meus caminhos. Homem, quando eu digo não. Irmão, isso está a mostrar que você não tem uma mente celestial. E este era o problema de Pedro. João 13, 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Nunca. Não só hoje. Amanhã também não vou te permitir você me lavar os pés. Mesmo na próxima semana. Eu sou cristão, sou seguidor, sou discípulo, mas nunca permitirei me lavar os pés. São os meus pés. Não tens direito nos meus pés. A não ser que eu te permita. Pensa um discípulo falando para o mestre assim. Pensa Pedro falando para Jesus assim. Nunca me lavarás os pés. Sabes que, será que há pessoas na igreja assim? E você faz parte desta igreja, não vai para nenhuma outra igreja. Esta é a sua igreja aqui, mas você decide. Eles podem pregar como? Podem dizer o que quer dizer. Eles podem pregar. Os outros podem fazer, que façam o que eles querem, mas eu isto nunca vou fazer. Não vão me ver eu sentado naquele trono da obediência. Não vou entrar naquele caminho da submissão. Eu não vou me colocar lá embaixo até permitir com que essas coisas... É de ir para o retiro. Eu é de ir para os encontros. Eu vou ouvir tudo que pregam. Amo esta igreja, porque esta igreja é minha. Minha igreja é esta aqui. Mas uma coisa eu não vou fazer. Sabe? Se você é assim, como esta pessoa, que diz, nunca me lavarás os pés. Então, versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isto é aquilo que chamamos de condenação de uma vontade que não quer se submeter. Mas tem uma vontade, diz que eu não vou me submeter para isto. Pedro era assim. Sabe, olha para a sua vida. Às vezes temos que olhar para as nossas vidas e você olhar peculiaridades que você tem, coisas que tens na sua vida, mas não são boas, e levar para a cruz. Você dizer, eu tenho uma atitude de pensar só para mim, e você lavar isso na sua vida. Mateus capítulo 16, 21. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais
dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Sabe, esta era a fraqueza de Pedro. Pedro não entendia que Jesus Cristo tinha que morrer pela salvação do mundo. Mesmo Caifás entendeu isto. Caifás sabia que alguém tinha que morrer para que uma nação não perecesse. Pedro, andaste nas águas, mas olha lá. Pedro, foste ao monte da transfiguração. Olha o seu comportamento, Pedro. Pedro, você é o primeiro a ser mencionado. Primeiro Simão Pedro, depois Tiago, João, André, Marcos, mencionam os seus nomes. Simão Pedro é sempre o número 1. André seguiam depois. Vai para o lado dos apóstolos. Simão Pedro, então Tiago, João seguiam. Mas, olha para isto. Não vais lavar os meus pés. Esta é a peculiaridade, era a fraqueza de Pedro. Olha para a sua vida também. Mesmo, ele também era uma pessoa importante, não há dúvida. Ele era uma pessoa importante daquela equipe do Senhor Jesus, sem dúvida. Mas esta peculiaridade, eu tenho minha vontade, eu vou rejeitar aquilo que eu não quero, isto não vai acontecer. Por que você não se submete? Por que você não rende-se? Porque isto aqui pode te custar a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. 10, 13. Qual é o versículo? Atos 10, versículo 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: digam-me, de modo nenhum. E Senhor, não, de modo nenhum, Senhor. Diz que, às vezes é uma contradição. Ele diz que você é o Senhor, é o meu rei, é o meu mestre, és a autoridade final. O Senhor tem a última palavra. Mas o que está a dizer para fazer, não, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Este tipo de caráter, vendo de Mateus 16, vamos ver no João capítulo 13. Depois do Espírito Santo vir sobre ele. Depois dele estar cheio do Espírito Santo, muitas coisas têm acontecido. O Senhor está dizendo: mata e come. Ele nem pediu explicação. Finalmente, categoricamente, de modo nenhum, Senhor. Sabe, se você é assim, é uma culpa, é uma mancha terrível, que você não vai se consagrar, e você não vai submeter-se até que todos os detalhes, os céus devem vir se ajoelhar perante ti, te pedir, por favor, obedeça lá, até Cristo deixar a direita do Pai, tem que vir ter contigo pessoalmente, dizer: Pedro, eu te disse, faça isto, aquilo, você controla aquilo, então estou te mandando, por favor, estou te a pedir, que tipo de discípulo será este? Que tipo de vida que viverás? Quando sempre você diz: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor. 14, versículo 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Você é mais grande que o Senhor, és mais limpo que o Senhor. O Senhor lá no céu disse que isto tens que fazer. Agora, você sabe muito que o Senhor, sabe muito que o autor do Antigo Testamento e do Novo Testamento. 15 agora. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. Mas veja, o desafio que estamos falando aqui, Jesus lhe disse: Pedro, você sempre é assim, homem de palavra, homem de vontade própria, homem do entendimento próprio, mas você não quer submeter-se. João 13, 8. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se finalmente, completamente recusares,
não tens parte comigo. Quer dizer o quê? A consequência de uma pequena ação de vontade própria. Primeiro, quer dizer, você vai perder o companheirismo com Cristo, não serás parte dele. Pequena coisa, parece pequena coisa. A sua vontade tem que estar acima em qualquer situação, não terás parceirismo com Cristo. 2, vais perder a aceitação e o reconhecimento por Cristo. Não tens parte comigo, não vou te aceitar mais. Significa, vais perder benefícios da conversão. Você nasceu de novo, não há dúvida. Andaste no mar, todos os benefícios vais perder, porque não tens parte comigo. 4, se vais perder o privilégio de reinar com Cristo. Aqueles que me seguem até este momento vão reinar comigo. Se você não permitir esta pequena coisa, vais perder, não terás proveito desta promessa preciosa de reinar com Cristo. Não somente isto, vais perder a revelação futura por Cristo. Não serás parte do meu povo, não tens parte comigo. Outras revelações, outra que eu quero trazer perante o meu povo, irás perder para sempre. Então, vais perder os céus eventualmente. Se não tens parte comigo, não vou te permitir ir para o céu. Tens uma vontade própria. Se você permanecer assim, contra o que o Senhor aceita. Vamos voltar agora para João 13, 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele reconheceu que isto não é coisa pequena, não é coisa que ele vai deixar do lado. Ele diz: agora dou a permissão. Qualquer parte de mim, lava. Mãos, lava. Cabeça, lava. Jesus disse-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele estava falando de Judas Iscariotas. Eu oro que você não seja Judas Iscariotas. Disse, não há fala sobre este aqui. Diz que este aqui, ele já foi para o ponto em que ele não há de voltar. Eu oro que ninguém vai ao ponto de não retornar. Ele seguia o Senhor, até era o tesoureiro. Ele segurava o dinheiro, era uma pessoa importante. Ele era membro da equipe dos discípulos. Por causa do amor ao dinheiro e à avareza, ele foi ao ponto de não voltar mais. Não tinha mais amor. Ele foi. Eu oro que você será limpo. Estou falando para quem? Serás limpo em nome de Jesus. Tens de submeter a sua vontade ao Senhor totalmente. Dizer: Senhor, estou aqui. Aquele fingimento de religião, obedecer parcialmente a palavra do Senhor, verdadeiramente consagrados, salvos e consagrados, vão obedecer tudo sem fingimento e sem descontar nada. Às vezes vais ouvir, as pessoas dizem: eu sou membro desta igreja, eu acredito em tudo, mas as doutrinas importantes eu creio, mas esta pequena coisa, não. Quem te dá esta liberdade na palavra de Deus de dizer que isto é pequeno? Quem te deu a autoridade de dizer que o ensino da palavra de Deus é coisa pequena? Você vê o capítulo, você vê na nossa igreja, nós não dizemos para fazer alguma coisa sem te mostrar na Bíblia. Até vamos te mostrar muitas passagens que vão falar deste assunto. E vamos te dizer: faça isto. Então, não tem direito de dizer pequena coisa. Isto é pequena coisa. Essas coisas menores, só lavar os pés. Eu aceito tudo, eu não roubo, não fornico, não adultero, não tenho muitas mulheres. Isto não tenho. Mas pequena coisa só. Lavar os pés, ser lavado os pés. Na palavra de Deus não há parte pequena. Se temos a graça, Deus nos dará a graça da obediência todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus.
Vamos agora ao ponto número 3. Ponto número 3. A chamada para o sacrifício livre como o mestre. Lemos em João 13, 12. Depois que lhe lavou os pés, tomou os seus vestidos e assentou-se outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, digam-me. Se sabeis estas coisas, digam-me. Estas coisas, é singular ou plural? É plural. Não fala apenas de lavar os pés. Diz, vos dei muitos exemplos de humildade, de mansidão, de amor, de sacrifício, de autonegação. Vos dei este exemplo. Se sabeis estas coisas, no plural, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Eu oro que a bênção de obediência virá a cada um de nós. Mateus 11. Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o Senhor, nasceste de novo. Aprenda de Cristo. Ele é manso. Ele diz: assim que colocares este caráter, vais ter descanso na sua alma. Lucas 14. Lucas 14. 11. 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, sou mais grande que a palavra de Deus, sou mais do que aquilo que eles ensinam, sou mais do que essas pequenas coisas. Aquele diz sim, sim, sim. Sou mais grande que, sabe, eu sou a pessoa que está lá no topo. Eu sou uma pessoa difícil. Eu sou um membro difícil. Eu sei, eu sou difícil. Você é orgulhoso, não sou difícil. És o homem de sentimento egocêntrico. Um homem que não quer escutar o outro. Não é que você é difícil. Difícil para quê? Você não é difícil, mas você é um egocêntrico. É uma pessoa que vive, quer fazer o que quer, que ouve a palavra de Deus e não obedece. Isso é ser orgulhoso. Versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 9, 23. E dizia a todos. E dizia a quantos? A todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não negue a palavra de Deus, negue-se a si mesmo. Não nega a pequena coisa, negue-se a si mesmo. Não nega Cristo em lavar os seus pés, negue-se a si mesmo. Não negue o exemplo que Jesus deixou. Não negue a humildade e a mansidão, mas nega-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 6, 46. 6:46. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu santificador, Ele é o Rei de Reis. Sim, está bom. Por que você lhe chama Senhor, Senhor, e não fazes o que Ele te diz? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, 47. 12, 47.
Aqui nos diz, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Pessoas que dizem, eu sou homem da minha vontade, homem da minha palavra, homem da minha direção própria. O que eu digo, não vou fazer, não vou fazer. Veja a palavra de Deus, a vontade de Deus. Diz que aquele que conhece a vontade do Senhor, do Mestre, e não se prepara a si mesmo para fazer a vontade do Mestre, ele será castigado com muitos açoites. E eu oro que você vai escapar do julgamento de Deus. 48. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer a quem muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O Senhor está dizendo para nós que Ele aprecia o mandamento, aprecia um coração humilde. A humildade vem dele, vem de lá dentro. A atitude humilde no meio dos filhos de Deus. Não seja aquele homem, aquela mulher. Agora estamos dizendo, alguém está se preparando para casar. Irmãos, vocês que casaram foram ditos que este é o caminho do Senhor, este é o caminho do Senhor. E os outros estão a reclamar. O ano passado, e agora é a tua vez. O único. Você diz que eu não concordo com essa parte aqui. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é o mesmo mundo. Não é o que há no mundo. Porque se amas o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que é dado ao prazer está morto enquanto vive. É o que estamos dizendo. A palavra do Senhor é aquilo que estamos lendo. Todos estão obedecendo. Estão reclamando, lavando. Ninguém disse alguma coisa. Ninguém levantou um alarme. Chegou para Pedro. Pedro, irmão, você pode ser uma pessoa importante na casa de Deus. Agora, é o seu filho que vai casar. E todos seguiram este caminho, irmão. Todos estavam seguindo este caminho. Agora é a tua vez. Porque você é grande na igreja. Pela posição, pelo dinheiro que você tem. Por causa da fama que você tem. Agora, na minha vez, eu não vou aceitar. Meu filho não vai casar assim. Meu irmão, minha irmã, quem é você? Outros estão a obedecer. Você também tem que ter o mesmo coração, mesma atitude, mesma disposição. Ter comportamento humilde, comportamento de autossacrifício. Deus quer uma humildade na autoavaliação. Você não tem que se autoexaltar acima do que você é. É o que o Senhor está dizendo. A salvação genuína, a santificação genuína nos dará um coração humilde. E eu oro que você será humilde em nome de Jesus. Senhor, Ele mesmo, Ele quer que possamos nos ajoelhar à palavra de Deus. Para não dizer que eu sou eu. Pedro, ele reconheceu sozinho. Veja o que Pedro está dizendo agora. 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciões. Pedro aprendeu a lição. Eu também vou aprender a lição. Agora ele entendeu. E a graça de Deus chegou para ele agora. A força do Senhor já estava com ele. E a luz tinha chegado. E a necessidade da obediência já estava com ele. Ele diz, agora quer te ensinar. Eu oro que você vai aprender. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeito aos anciões. Sede todos, quantos? Quantos de nós? Todos. Será que você faz parte desses? Estás aqui escrito? Estás no meio deles? Será que o homem está aqui? Os ricos estão aqui? As mulheres estão aqui? Será que os pastores fazem parte desses? Será que você é membro? Que você diz que ontem você dizia, pode ensinar isto e aquilo, eu não vou aceitar. Será que você faz parte de todos? Já não posso te ouvir.
o Senhor nos dará esta graça em nome de Jesus. Sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu oro, eu vou te ver promovido. Eu vou te ver exaltado em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Deixa Ele te levantar, mas você se humilha diante do Senhor. Aprendemos muito hoje. Eu oro que aquilo que nós aprendemos será guardado em cada coração, em nome de Jesus. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que fazem esses mandamentos, porque eles terão direito de entrar pelas portas na cidade. Vocês entrarão lá. Eu estarei lá. Ele está nos a dizer: bem-aventurados aqueles que fazem a vontade, fazem os seus mandamentos, e aquilo que ele nos falou hoje, a humildade, a mansidão, são essenciais. E você submeter-se e ser capaz de obedecer a palavra do Senhor, Ele quer que carreguemos. E você não ser uma mulher simples, um homem simples, diga: Senhor, aceito. Senhor, eu creio. Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. E o Senhor te dará graça em nome de Jesus. Vamos levantar e falar com o Senhor em oração. Vamos levantar e falar com o Senhor em oração. Naquilo que nós aprendemos, na virtude celestial de um servo, que Deus te dê a graça, que sejas obediente à palavra do Senhor.